Alô, alô, estamos em vídeo. E nesse vídeo eu quero apresentar diversas coisas que eu acabei encontrando recentemente, mas eu já aviso que não vão ser coisas fáceis de ver. Esse vídeo vai tratar sobre assuntos pesados, sobre coisas nojentas que pessoas que trabalham nas comics e DW de Sonic fizeram e ainda fazem até hoje. Se você é sensível a esse tipo de coisa ou é menor de idade, eu recomendo que você veja um dos outros 13 vídeos que eu tenho sobre Sonic no canal, porque esse vídeo não é pra você. Recentemente eu acabei sendo repentinamente exposto a materiais que eu nunca esperava ver. Eu nunca na minha vida queria estar na posição de ter que fazer esse vídeo. Inclusive eu só estava planejando fazer vídeos mais simples e informativos, mas com o que eu vi e com o material que eu possuo em minhas mãos, eu simplesmente não posso deixar isso de lado. Eu vou apresentar o que eu tenho colocando blur por cima do que for necessário e também utilizando outras palavras para contornar as reais, mas vocês vão entender bem do que eu tô falando. Antes de tudo eu vou contextualizar algumas coisas para quem não tá por dentro de outras mídias de Sonic. Então se você já tá por dentro pode pular o vídeo para a minutagem que tá na tela. Basicamente desde 2018 existem histórias em quadrinhos de Sonic sendo publicadas pela IDW. Todo o material que tá nesses quadrinhos foi confirmadamente considerado canônico e que se passa após Sonic Forces, de acordo com a live Sonic Official temporada 7, episódio 7, na minutagem 15:58, que foi transmitida aqui no YouTube. Então basicamente as HQs da IDW se tornaram bem importantes e um material de referência para quem acompanha a franquia de perto. Dado o devido contexto, agora tá na hora de apresentar o que eu achei. E primeiramente eu vou começar pela Gigi do Tree, que na edição 76 das Comics IDW recomendou uma comic com conteúdo adulto. Sim, você não entendeu errado, ela recomendou uma comic que aborda o tema de sexualidade, contém grafia em uma comic de Sonic que crianças também leem. E pelo que parece, o posicionamento dela sobre isso é que o livro era para maiores de 14 anos. Eu vou dar bastante blur na comic, mas obviamente, definitivamente não é uma comic que deve ser recomendada para crianças. Mas também não é nem só isso. Após o atentado contra o Charlie Kirk, ela zombou da morte dele, além de dar retweets em posts que difamam ele. Só que com a repercussão massiva que esse caso acabou tomando, as pessoas começaram a finalmente cobrar ela e fizeram ela recuar. Hoje em dia ela trancou o perfil pessoal dela e na sua conta principal ela disse que a partir de agora ela só vai postar coisas sobre seus trabalhos. Mas isso não é o suficiente. A gente não pode ter alguém como ela trabalhando para a franquia. Ela também, assim como outros artistas que contribuem para a IDW, abertamente usam de suas posições como artistas oficiais de Sonic para usar a imagem da franquia para espalhar sua ideologia. Mas eu vou abordar esse tema depois, porque agora eu vou falar de uma coisa bem pior. Jennifer Hernandez, uma pessoa que contribui para as comics de Sonic oficialmente pelo menos desde 2014, indo das Comics Art até a IDW. Ela tem diversas OCs que ela já criou, incluindo uma que ela colocou para ter 9 anos de idade. E essas OCs foram desenhadas em conteúdos NSFW por ela mesma. Sim, incluindo a de 9 anos de idade. Como dá pra ver é o mesmo traço e a mesma assinatura. Mas não contente em fazer apenas isso, na terceira edição das Comics IDW ela inseriu esses personagens na HQ, colocando como personagens de background. Eu sinceramente mal sei o que falar sobre, ela realmente colocou os personagens dos fornos que ela desenhava dentro das HQs oficiais e canônicas. E se você acha que acaba por aí, você tá enganado, pois aparentemente ela também deu golpes em diversas pessoas que compravam commissions dela por anos, já que a Gigi foi lá tentar defender ela dessas acusações. Também temos o artista Thomas Hofslisberger, que também contribuiu para a IDW em diversas edições, e ele foi acusado de ser o artista Skimbark, que além de desenhar NSFW dos personagens, ele também tem desenhos voltados para P, e além disso ele ainda faz artes envolvendo cesto e estudo. E olha, o traço é bem parecido na minha visão, mas tirem as suas próprias conclusões. Só simplesmente não entra na minha cabeça que essas pessoas contribuíram para as HQs oficiais de Sonic por tanto tempo, e tudo isso estava bem debaixo dos nossos narizes. Ah, e também tem o Daniel Barnes, um cara que fez diversos tweets abertamente istas. Mas ei, era contra brancos, então tá permitido, né? Enfim, movendo para coisas mais leves e que não envolvem todo esse tipo de bizarrice, tanto a Gigi quanto o Daniel Barnes e até o Tracy Yardley já demonstraram serem bem rudes e trataram quem discorda deles com desprezo em suas redes sociais. Tudo isso enquanto essa galera que trabalha ou contribui para a IDW coloca mensagens subliminares nas HQs, como o Red Graham, que admitiu que fez isso e ainda colocou um personagem das comics para representar um não binário em uma das suas artes, usando como justificativa que esse era o headcanon dele. E falando em headcanon, agora eu vou voltar ao que eu tinha falado sobre forçação de ideologia que eles faziam abertamente.
Temos aqui a Gigi falando sobre como no headcanon dela o Sonic é trans, por isso ela desenha ele com cicatriz de transição. Temos a Natalie Haynes que entrou no meio para apoiar isso, e após a Gigi colocar o personagem dela como um personagem de background para fazer um cameo de si mesma nas HQs, o Chris Dobbins, um cara que fez uma capa para contribuir para a IDW, falou de uma tomada de controle de trans não binário sobre as comics IDW. E vendo tudo isso é evidente que isso realmente já tinha acontecido faz tempo. Como eu falei antes, essas pessoas usam abertamente de suas posições como artistas oficiais de Sonic para usar a imagem da franquia e espalhar seus headcanons e sua ideologia. E antes de tudo isso, alguns deles já faziam esse tipo de coisa. Antes de trabalhar oficialmente para a IDW e para a SEGA, por exemplo, a Ivan Stanley tinha feito uma fancomic horrorosamente mal escrita onde ela fazia a exata mesma coisa que ela fez no arco do Riders da IDW que eu citei no meu vídeo, subutilizando personagens para dar destaque a outros que seriam considerados mais inclusivos. Além disso, pelo que eu ouvi falar, ela queria colocar o Sonic, Shadow, a Tikal e a Ruja para fazerem parte de um relacionamento poliamoroso. Apesar de que isso eu não tenho absoluta certeza, eu só ouvi mesmo. Duvido? Nem a pau. A comic dela é tão bizonha e mal escrita que ela colocou o Shadow para matar o Sonic, Tails e Knuckles na primeira edição. Mas se alguém quiser ir confirmar, pode ir. Eu não vou afirmar aquilo 100% porque eu não vou perder meu tempo e sanidade mental lendo lixo. Fora que, um bom tempo depois do meu vídeo, a Ivan e a Gigi também fizeram afirmações de que um personagem novo introduzido nas comics IDW era um não binário que tem não conformidade com pronomes e deve ser sempre chamado pelo nome dele por causa disso. E se você acha que o Ian Flynn escapa, você também tá enganado. Eu não sei de tanta coisa que ele fez, mas na arte ele colocou a Sally e a Nicole para se atraírem romanticamente. Antes a Sally gostava do Sonic, algo que também não é do meu agrado, e ela também teve relacionamentos com outros personagens. Mas pós-reboot da arte, ele fez ela se tornar uma lésbica por uma IA e admite que fez isso mesmo sendo contra as regras. Além de que tem algumas comics que ele fez há bastante tempo atrás que me parecem serem bem suspeitas. Temos que dar graças a Deus que a SEGA limita ele bastante hoje em dia, pois assim ele escreve de forma decente e a maior parte desse tipo de coisa é evitada. Enfim, de qualquer forma, é esse tipo de gente que está sendo contratada para escrever coisas oficiais e canônicas para a Sonic. E o pior de tudo isso é que eu acredito que tem uma grande chance de que a IDW já sabia de tudo isso e mesmo assim essas são as pessoas que eles escolheram para manter trabalhando para ela. Antes eu ficava em dúvida do porquê a IDW estava à beira da falência, mas hoje em dia eu tenho certeza de que eu sei o motivo. Agora a dúvida que fica na minha cabeça é se a SEGA sabe disso. E se sabe, por que permitiu tudo isso? Por que ela escolheu trabalhar com essas pessoas? Bom, de qualquer maneira, como eu falei antes, quando o que a Gigi fez foi exposto, ela recuou, dizendo que sofreu perseguição e esse tipo de coisa. O que sinceramente me parece uma desculpa para sair de fininho como vítima enquanto as pessoas que acompanham ela defendem ela. O fato é que perseguir ela não vai dar em nada e nem deve ser feito. Ir atacar qualquer uma dessas pessoas não vai levar a nada, e eu não incentivo vocês a fazerem isso. O que devemos fazer é cobrar a SEGA e a IDW, e temos que lembrar que tudo o que eu mostrei aqui era apenas o que estava público. Eu imagino que deva ter muito mais coisa por trás. Por mais que eu odeie dizer isso, a IDW precisa cair. Não só pelo bem da franquia, mas também porque todas essas coisas precisam ser expostas. Ou no mínimo eles precisam se redimir bastante por isso e terem uma boa desculpa para terem mantido essas pessoas por perto. Enfim, acho que tudo que eu tinha para apresentar eu já apresentei. Agora eu só espero que esse vídeo chegue onde deve. Então, se você que está assistindo puder compartilhar e dar uma força, eu agradeço. Por agora eu vou ver o que vai acontecer e me defender do que for necessário, já que tem um monte de gente que defende essas pessoas na gringa. E aqui no Brasil tem algumas que adoram cancelar os outros e já vieram me atacar mais de uma vez. Eu espero poder voltar a fazer vídeos simples e informativos sobre Sonic de novo, porque eu não sou feito para mexer com esse tipo de bizarrice. Só lembrem de uma coisa, a estratégia das pessoas que defendem esse tipo de coisa é bem evidente. Primeiro eles vão fazer piada e deboche com você, depois eles vão te desumanizar até eventualmente te tratarem como ameaça. Até isso chegar nas mãos de algum deles que é mais inconsequente e vai fazer o trabalho sujo de te alimentar. E aí eles vão zombar desse acontecimento. Eles não nos vencem nos argumentos, por isso é assim que eles agem. Nos vemos no próximo vídeo ou live, até mais.